Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos iniciando essa semana. Aqui, pelo menos, foi uma segunda-feira muito linda. Choveu, fez sol. Então, a gente foi contemplado com uma chuva deliciosa, também com tá o céu bonito, tá? Os pássaros estão cantando agora nesse entardecer. Então a natureza, depois daquela chuva, né, tá muito bonita, tudo fica verdinho e traz essa ideia de vida para a gente. Eu gosto muito. Então nós estamos iniciando a nossa semana, tendo este tempinho nosso para nos dedicarmos ao nosso estudo, à nossa oração, para podermos assim nos fortalecermos e termos condições de lidarmos com todas as adversidades, com as nossas dificuldades internas e com todos os momentos de aprendizado que a vida nos brindar. É com muita alegria que eu recebo todos vocês aqui nessa sala, que a gente está aqui neste momento buscando nos conectarmos com Jesus. Aqueles que tiverem dificuldade, feche os olhos e lembre-se daquela foto, né, daquela pintura de Jesus com seu maravilhoso olhar. O olhar doce, o olhar manso, aquele olhar, nos olhando profundamente nos nossos olhos, lendo as nossas almas, trazendo até nós um pouquinho da paz que habita no seu coração, um pouquinho do amor, da esperança, da fé, e que nós possamos sentir a presença desse Mestre querido nos fortalecendo. Porque hoje nós não temos ninguém que não esteja passando por um momento que precisa encontrar a força, a coragem para continuar na vida. Então, neste instante, nós vamos rogar ao nosso Pai que possa derramar sobre os nossos lares bênçãos de luz, envolvendo a todos nós, os nossos familiares, os nossos locais de trabalho, envolvendo a todos que nesse instante necessitam de luz, de amor, que necessitam de colo, para que nós possamos sempre voltar ao encontro do nosso eu, para que nós possamos voltar ao nosso eixo de equilíbrio, de amor, de esperança e da certeza de que nunca, em instante algum, estamos desamparados. Nós possamos, assim, juntos, começar essa semana com muita gratidão pela vida, por tudo que nos cerca e por termos este Pai que nos criou para podermos desfrutar no nosso processo evolutivo. Sejam bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos. Aqueles que não colocam sua mensagem no chat, aqueles que já deixaram sua mensagem carinhosa, que eu vou ler agora. Cisa, boa noite, seja bem-vinda. Amém, uma boa semana para você também. Rimou, hein? Nídia, boa noite, paz e luz no seu coração. Dona Ivani, boa noite. Ricardo Grilo, boa noite. Maria Laura, paz e luz para todos nós. Vera Viana, boa noite, paz e luz. Alessandra, boa noite. Solange, boa noite. Vanúzia, boa noite. Que delícia que é ouvir as mensagens de vocês aqui juntinhos com a gente, né? Bom, hoje eu vou ler para vocês um trecho deste livro aqui, que se chama Passos da Vida. A autoria são diversos espíritos, mas a lição de hoje, o capítulo 34, é a autoria de Emmanuel. E a psicografia é do nosso queridíssimo Chico Xavier, tá bom? Normalmente, quando eu vou fazer estudo oração,
nessa vidinha um pouco corrida, normalmente pela manhã eu peço uma orientação, eu peço uma intuição a Deus, e eu vou aqui na estante, né? Eu tenho vários livros psicografados, e aí eu vou no livro e abro, assim, a casa não existe, mas eu abro o livro, né? E vejo a lição. Às vezes eu não entendo muito, porque eu penso, nossa, mas essa lição hoje é difícil de explicar. E fico ali, como diz o mineiro, matutando aquele tema, aquela lição, até poder saber o que falar. Ontem, como eu sei que vai ser uma semana intensa, a gente tem feriados aí, eu separei os assuntos das 3 lives ontem. Pedi inspiração e foi esse livro aqui para hoje. Temos o próximo da nossa quarta, 20 horas, e o da nossa sexta, 18 horas. Então, já deixei tudo preparado, os assuntos, para que eu pudesse ir separando e me preparando ao longo da semana, a tempo, né, de estudar direitinho. Essa lição de hoje se chama Quem Soubesse. E é uma lição que me tocou ontem, porque parecia que eu não... Assim, eu tinha entendido a lição, mas entre os vários caminhos que eu poderia falar, eu demorei a escolher qual caminho que iria falar. Aí hoje eu pensei, eu acho que eu vou ver outra lição, sentei aqui, olhei, mas eu falei, não, eu vou reler essa lição de novo, porque normalmente as lições que me chegam, elas são muito importantes para algum momento que eu esteja vivenciando. Eu sei que muitos de vocês ligam para mim, mandam mensagem, falam, Bia, hoje aquela lição você leu para mim, você falou para mim. Pois bem, essa lição aqui, eu fiquei pensando, o que eu posso aprender com essa lição no meu momento atual? Né? Então, eu vou ler para vocês este capítulo 34. Tem uma mensagem de Emmanuel antes de começar o capítulo. A mensagem que tem aqui é: reflitamos no eterno amigo que passou na terra compreendendo e servindo, sem descrer do amor, embora sozinho, nos supremos testemunhos da própria fé. E aqui a gente está falando de Jesus. Né? O capítulo 34, com o título Quem Soubesse, diz o seguinte: quem soubesse quão venenoso é o conteúdo de fel a tisnar o cálice da aversão, de certo compreenderia que todo golpe da crueldade não é senão um desafio à nossa capacidade de entendimento. Quem soubesse da trama de sombra que freme perturbadora em torno da palavra infeliz, que profere crítica à vida alheia, preferiria amargar no silêncio as feridas da mágoa, esperando que o tempo não lhe ofereça a necessária medicação. Quem soubesse da quantidade de crimes nascidos da revolta e da queixa, escolheria suportar toda espécie de sofrimento antes de reclamar consideração e justiça em seu próprio favor. Quem soubesse da multidão de males que a vingança provoca, esqueceria sem custo os braseiros de dor que a calúnia lhe arremessa à existência. Tenhamos em mente que o ódio é o grande fornecedor das prisões e de que a cólera é a responsável por grande parte das doenças que infelicitam a humanidade, e guarda o coração na grande paciência, se te propões conservar em ti mesmo o tesouro da paz e a bênção da segurança. Ainda mesmo que alguém te ameace, desculpa e segue adiante, porque as vítimas
ajustadas nos trilhos do bem eterno, elevam-se de nível, ao passo que os ofensores, ainda quando se mostrem como sendo aparentemente mais dignos, descem aos precipícios do tempo para o acerto reparador. De qualquer modo, se a ofensa te procura, cala e busca perdoar sempre, porque o Mestre nos exortou ao amor pelos inimigos. Também nos advertiu que a mão erguida à delinquência da espada hoje, amanhã, através da espada, se ferirá. É uma lição densa, né? E eu destaquei algumas palavras aqui que Emmanuel fala para a gente poder refletir. Primeiro, eu queria trazer a palavra aversão, porque ele fala que a aversão, né, que a gente tem, ela, se a gente não alimentasse, bebesse desse cálice da aversão, a gente perceberia que a crueldade é apenas um desafio à nossa capacidade de entendimento. Olha que frase difícil da gente entender, né? Vamos ver um pouquinho sobre a aversão. A aversão, como a gente sabe, é o sentimento de repulsa que te afasta de alguém ou de alguma coisa. Eu, particularmente, tenho aversão a baratas. Alguém aqui também tem aversão a baratas. Às vezes, alguma pessoa tem aversão a um sofá, a uma pessoa, a um artista, a um ator, uma aversão a um político, uma aversão a uma comida. Então, ter aversão é do nosso meio, faz parte do nosso padrão evolutivo ainda, né? Só que tem uma coisa complicada. A aversão, ela pode ir por dois caminhos também. Ela pode ir pelo caminho da misantropia. A misantropia ou antrofobia é o contrário do que a gente mais conhece, que é da filantropia. Filantropia é alguém que cuida, né? Que gosta da humanidade. A pessoa é filantrópica, faz o bem para a humanidade. A misantropia ou a antropofobia é o contrário. É uma aversão ou um ódio ao ser humano ou à própria humanidade. Pode ter aversão do nível social, do nível cultural, do nível econômico, de uma raça, né? Então, é uma antipatia por uma antipatia por uma sociedade que chega a ser pela própria humanidade. Olha para vocês verem. Desculpa. Porque às vezes eu falo muito durante o dia e parece que a água não é suficiente. Então, quando chega o momento de sudoração, minha garganta está bem seca. Então, quando a gente não trabalha a aversão, chega num estágio desse de misantropia, que eu passo a ter uma aversão por um grupo social ou pela humanidade como um todo, né? A gente vê muito esse filme. Pessoas que ficam com ódio da humanidade, querem destruir a humanidade porque tem aversão a ela. E a aversão, ela pode ir pelo caminho da autoaversão. Quando eu tenho repulsa de mim, ou dos meus atributos físicos, tipo, eu odeio meu nariz, eu odeio minha barriga, eu odeio meu pé, né? Ou eu odeio a minha burrice, porque eu me acho burro, a minha personalidade, mas eu não gosto de ser assim, um assado, eu odeio meu comportamento, eu sinto repulsa. Então, aí, eu jogo para mim, né,
o não gostar, que é o oposto da autoestima e do auto-amor. E aí eu vou destruindo a mim mesmo com os meus sentimentos e pensamentos antagônicos à minha pessoa, de não me aceitar. Porque quando eu não me aceito, eu não me julgo merecedor de amor, de compreensão, de felicidade, de vivenciar uma relação madura, e por aí vai. Não me acho merecedor de ter um emprego, de ter salário, de ter uma vida confortável, né? Então, para vocês verem que esse sentimento de repulsa, ele pode se voltar para a própria pessoa ou se voltar para, até pegando toda a humanidade. E o que Emmanuel fala da repulsa, né? Da aversão. Quem soubesse o quão venenoso é o fel do cálice da aversão, de certo compreenderia que todo golpe de crueldade não é senão um desafio à nossa capacidade de entendimento. Gente, como é difícil entender. Não é aceitar, é entender qualquer tipo de crueldade que seja feito, né? Seja com uma pessoa que eu amo, seja com um artista que eu amo, seja com um móvel que eu gosto, seja com uma, sabe? Seja com o universo como um todo, né? Depois Emmanuel fala da trama da sombra que existe na palavra infeliz, que profere crítica à vida alheia. Se a pessoa soubesse o quanto isso faz mal, preferiria deixar as feridas das mágoas serem cuidadas pelo medicamento do tempo. Porque quando eu critico a vida alheia, e a gente tem essa mania, né? A gente tem. Quando a gente menos espera, a gente tem. Às vezes eu vou elogiar alguém e critico o outro para elogiar quem eu gosto, né? Nossa, mas você está muito bem com essa... a sua casa ficou muito bonita com essas rosas que você comprou. Tem gente que coloca cada vaso feio, tal, fulano tem um vaso feio em casa, tal, né? Então, eu critiquei até para elogiar, a gente tem essa mania, né? Então, isso é uma sombra nas nossas vidas. Então, todas as vezes que eu estiver criticando a vida alheia, principalmente porque eu nunca terei uma visão completa da vida do outro, só partes, né, que eu possa conhecer, então eu estarei trazendo para a minha vida essa sombra geradora de mágoas. Porque sempre que a gente for perceber, quando eu estou criticando alguém, existe uma mágoa por detrás. Talvez porque eu quisesse ser amado por essa pessoa e não sou. Quisesse ser compreendido por essa pessoa e não sou. Então eu critico sem perceber, porque é um mecanismo de defesa, né? Aí aqui, Emmanuel fala que quem soubesse da quantidade de crimes que nascem da revolta e da queixa, escolheria suportar o sofrimento, né? Antes de reclamar consideração e justiça em seu próprio favor. A revolta, ela tem esse sentido da inconformação, né? É o sentido da indignação. Então, toda pessoa que está sentindo, vivenciando uma revolta, ela está indignada, ela está inconformada com algo ou alguém. Então, o revoltado, normalmente, é uma pessoa que está com amargura no coração. O momento de revolta nos deixa muito amargos, tira por completo, suga toda e qualquer doçura que tem nas nossas vidas. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a revolta, às vezes, para quem leu Harry Potter, é aquela figura do dementador, né, que chega e te suga, né, e te deixa numa situação de amargura,
de sofrimento. Então, quem está revoltado, quem tem a revolta, é considerado um rebelde, né? O rebelde é aquele que está revoltado com algo ou alguém. Mas quando eu não consigo entender, muitas vezes a gente se revolta contra o pai, contra a mãe, contra Deus, né? Eu tive uma amiga que ela sofreu um acidente de carro com o marido. E aí, os 2 filhos que estavam no carro faleceram. Ela teve que ir para o hospital, usar parafuso e tudo mais, e ele também machucou. Mas os 2 filhos faleceram. Naquela época que não tinha nem cinto de segurança, né? Década lá de 70, 80. Mas aí, ela não se revoltou com o marido, ela não se revoltou com o motivo da viagem, porque ela estava viajando, né? Que era um trabalho que ela tinha que realizar, ela se revoltou contra Deus. E ela falou, eu não consigo, por enquanto, estar de bem com Deus. Né? Não consigo entender o porquê de ter esse acidente, essa tragédia na minha vida, e de repente, no dia seguinte, no estalar de dedos, eu estou sem 2 filhos pequenos. Um tinha mais ou menos 1 aninho e outro uns 4 para 5 anos. Ela se revoltou com Deus. Isso é muito comum de acontecer. A gente se revolta com o pai. Por quê? Porque muitas vezes a gente se revolta e a gente se debate com aquele que a gente sabe que tem o amor para suportar a nossa ofensa e a nossa ingratidão. Assim como acontece às vezes na nossa família, né? Quantas vezes nós já não nos revoltamos com pai e mãe, porque achávamos que eles eram capazes de nos dar algo melhor do que eles estão dando. Né? Quantas vezes a gente se revolta com a ignorância de um pai, de uma mãe, achando que nós merecíamos pais menos ignorantes, né? Ou às vezes naquela fase da adolescência, quando a gente às vezes deseja algo, até material mesmo, no sentido de ir numa festa e não ter como pagar para ir na festa, alguma coisa assim. Quantos adolescentes se revoltam com o pai? Mas na adolescência faz sentido, porque aquela festa é a coisa mais importante e maravilhosa que possa existir no mundo. O adolescente não consegue pensar na felicidade sem ir naquela festa. Então é coerente. Agora, quando nós já estamos maduros, né, aí nós precisamos de pensar um pouquinho melhor antes de nos entregarmos a esse sentimento, né? Agora, quando eu revolto, quando eu queixo, é porque eu já estou aqui, sabe? De dor, de sofrimento, de dificuldades, né? Então, a revolta e a queixa, elas podem se somando ao longo da vida? Podem. E chega um momento em que está aqui, e que eu não dou conta, eu transbordo. E às vezes eu transbordo de formas inadequadas. Porque às vezes eu transbordo descontando no funcionário, às vezes eu transbordo fazendo uma doença em mim, né? Mas o mais importante é saber que inúmeros crimes nascem de revoltas e de queixas. Esses tempos atrás aconteceu aqui, né, perto de uma cidade satélite, uma pessoa que viu um motoqueiro que havia cruzado o caminho dele, que havia dado uma cortada, e parou num restaurante, num bar, não sei, e ele foi lá. Depois, porque ele estava tão revoltado por ter sido fechado no trânsito, que foi lá e matou o motoqueiro. Entendeu? Ou seja, a revolta, ela foi consumindo e gerou um crime, que é o que Emmanuel fala. E se eu alimento a revolta dentro de mim, o que vai acontecer? Eu vou ficar sofrendo durante um longo tempo doente, né? Quem soubesse os males que a vingança provoca,
esqueceria, né, os efeitos que uma calúnia possa ter na sua existência. Porque, às vezes, essa vingança é um desejo. Quando a gente pensa assim, nossa, mas podia ter uma doença para entender o que é que está passando, né? A gente pensa nisso, porque nós ainda somos muito imperfeitos, né? Quem de nós não gostaria que os nossos políticos não fossem tratados exatamente nos hospitais públicos, né? Sofrendo a privação de medicamentos, de aparelhagens e tudo mais, né? Quantas vezes nós já falamos isso? Mas aí, quando a gente vai entendendo o Evangelho, a gente tem que tirar do nosso coração. E não é fácil. Porque a gente pensa, né? Onde está a justiça divina? Por que uns estão no leito de dor, sem recurso algum, e outros têm tudo e não lutam por esses, né? Não fazem nem o seu papel? Esse pensamento de vingança acontece sim, quando a gente menos espera e menos percebe. Mas é bom a gente sair dele. Outro dia, conversando com uma pessoa, né, esse amigo falou, a gente precisa de sair dessas vibrações porque a gente vive melhor. E a gente percebe que as doenças é como se fossem sendo minimizadas, porque o sentimento de vingança, de revolta, de aversão, de queixa, de lamentação, eles são alimentos das nossas doenças. Por mais que eu tenha uma genética, a minha doença piora quando esses sentimentos estão em desequilíbrios. E Emmanuel fala que o ódio, ele fornece prisões. Por quê? Né? Não apenas a prisão material, mas a prisão espiritual. Porque tem um ditado que fala que o amor une, mas o ódio algema. E quando a gente vê esses espíritos renascendo, com duas cabeças e um corpo interligados, né? Inúmeras vezes são relações de ódio que atrelaram esses espíritos. Não estou dizendo que é regra, estou dizendo de casos relatados que aprenderam a se amar atrelados um ao outro, né? Então, aqui, Emmanuel nos lembra isso. As prisões não são apenas externas, mas as nossas prisões internas. Como é ruim a gente alimentar o ódio, como nos desequilibra, como altera as nossas taxas. Mas a gente já aprendeu um pouquinho, porque antes nós éramos aqueles encarnados que íamos lá duelar, né? Salvar a honra e matávamos por qualquer coisa. Hoje nós já temos leis, hoje nós temos leis de proteção, né? Nós temos leis de prevenção. Então, a gente já está mais evoluído. E a cólera, segundo Emmanuel, é o responsável pela grande parte das doenças que infelicitam a humanidade. E aí ele fala, guarda o coração na paciência. E se te propões conservar em ti mesmo a paz e a segurança. Então, para Emmanuel, o que vai nos trazer paz e segurança é guardarmos o nosso coração na paciência. Gente, como é difícil isso, né? Por isso que eu falei que essa lição do Emmanuel é densa, porque ele puxa a nossa orelha o tempo todo, perceberam? E a gente consegue se enxergar em todas essas situações, né? Ainda mesmo que alguém te ameace de morte, segue adiante e busca desculpar. Aí Emmanuel fala uma coisa que mexe aqui com a gente. Muitas vezes as vítimas estão ajustadas nos trilhos do bem eterno. Ou seja, muitas vezes as vítimas vão evoluir e vão se libertar daquele momento. Enquanto que os ofensores
Por mais que a justiça não pegue, por mais que estejam livres, por mais que achem que já se safaram, né? Existe a consciência culpada e aí eles estão prestes a irem para o precipício do acerto reparador, porque não fica nada sem que a justiça divina permita a reparação, exija o acerto de contas. Se nós estamos pagando as nossas contas, louvemos ao Pai, porque pior é aquele que está fazendo dívidas. Eu brinco muito, eu falo, nossa, se a gente está pagando muitas dívidas, nossa, mas está difícil, estamos nos livrando. Vamos quitar essa dívida. Agora, quem ainda está fazendo dívidas muito pesadas, né? Vocês pensem hoje como que é difícil vai ser a próxima encarnação de um chefe de uma quadrilha do tráfico. Imagine como vai ser difícil a vida de alguém que tirou a vida de outra pessoa, né? Como vai ser difícil a vida dos corruptos na próxima vida, né? Então, ou nesta vida mesmo, né? Mas existirá um acerto reparador. Só que não sou eu o juiz para escolher quando, como, onde dessa reparação. Isso é o papel do Pai. Ou eu confio, ou eu não confio. Ou eu acredito, ou eu não acredito. De qualquer modo, diante da ofensa, cala e busca perdoar. E aqui no final, Emmanuel fala que Jesus pediu que amássemos os nossos inimigos. Os nossos inimigos. Né? Mas também advertiu que a mão que usa a espada agora, amanhã perecerá pela espada. Então aqui Emmanuel foi preciso para que a gente não guarde e para que a gente não busque usar a espada. Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele disse isso a Pedro, quando Pedro quis, né, tirou um pedaço da orelha daquela pessoa para defender Jesus. E Jesus falou, não, Pedro, e explicou para Pedro. Porque Jesus não veio trazer a espada da justiça que vinga, da justiça que quer o resultado ali, né? Na hora, olho por olho, dente por dente. Não. Jesus trouxe a justiça, mas a justiça divina é baseada no amor. É um código divino baseado no amor. E isso a gente nem sempre entende. E nem vai entender. Porque muitas coisas a gente ainda não tem a capacidade de entendimento. Não é mesmo? Eu tenho inúmeras coisas que eu não entendo ainda nessa vida. E aí eu lembrei de um caso, vocês devem se lembrar desse caso. É um caso que a gente viu em entrevista, né? Que teve um menininho chamado Ives Ota, e que ele foi sequestrado e teve a negociação e tinha e depois ele foi assassinado. Foi um sequestro que deu errado, ele foi assassinado. Esse menino, acho que é descendente japonês, né, Ives Ota, ele foi assassinado com 8 anos de idade, com vários tiros e tal. E depois pegaram os assassinos, e esse assassino, né, ele foi para a prisão e foi decidido que ele ficaria 40 anos preso pelo assassinato. E foi em 97 esse caso. Aí o pai dele ficou até conhecido no Brasil, Masataka Ota. Por quê? Porque ele fundou um instituto com o nome do filho, Ives Ota, uma ONG na zona leste de São Paulo, para ajudar as pessoas, né? E ele começou a trabalhar, né? Ao invés de ele se entregar à revolta
e buscar a vingança, ele começou a trabalhar e criou uma ONG com o nome desse filho. E ele foi até a penitenciária onde estava o assassino do filho dele de 8 anos e pediu para ficar frente a frente. E ele buscou fazer todo um trabalho interno de visitar, conversar e buscar perdoar o assassino do seu filho. Isso, quando eu li isso na minha cabeça, aquilo não existia. Pensei que fosse um jogo, alguma coisa assim, mas eu pensei, como perdoar o assassino do seu filho? Né? Eu confesso a vocês que eu não sei, as pessoas próximas a mim, ou eu mesma, eu não sei quem teria essa capacidade. Não sei dizer para vocês. Mas ele, finalmente, ele não, o perdoar o filho, era não conviver com aquele sentimento dentro do coração dele. Não era o perdão de você agora vá e não precisa de ser preso, nada disso. Era o sentimento que estava acabando com ele, que ele não queria ficar alimentando. Aí ele fez uma campanha para poder as pessoas buscarem perdoar os criminosos. E aí eu fico pensando, que coragem desse pai. Porque se a gente é incapaz de perdoar alguém que nos fecha no trânsito, se a gente está incapaz de perdoar alguém que fala algo que nos ofende, se a gente não perdoa inúmeras ações nossas, de quem a gente convive ou da própria humanidade, como que eu vou trabalhar o fato de buscar perdoar o assassino do meu filho? E aí é interessante, porque o perdão não é visto como esquecimento, mas o perdão aqui é visto como se livrar de um sentimento que te corrói para você trabalhar no bem. Ele escolheu, ao invés de ficar dentro de casa, remoendo, com aversão da rua, da cidade, da humanidade, ao invés de ficar revoltado, ao invés de ficar se queixando e lamentando, ele construiu uma ONG e trabalhou muito para o filho, né? Em nome do filho, uma ONG para ajudar as pessoas. E ele desencarnou agora, no ano passado, em fevereiro de 2021, o pai do Ives Ota. Então eu termino dizendo para que a gente reflita o que eu quero para a minha vida. Porque essa decisão é nossa e ninguém pode tirar de nós. Eu desejo ficar na vibração do ódio, de achar que eu não era merecedora de viver o que eu vivi, de achar injustiça perante a minha pessoa, pelo que eu me conheço, escolher me revoltar, adoecer e tudo mais, ou eu vou escolher trabalhar esses sentimentos. Não é ir lá e beijar a bochecha do inimigo, não. Perdoar é se livrar de carregar a pessoa nas suas costas para onde quer que você vá, seu sentimento. A escolha é nossa. A forma como se vive depende de quem vive. Lembre-se dessa frase, que foi o que tocou meu coração. A forma como se vive depende de você, depende de quem vive. Escolha. Mas lembre-se dessas lições de Emmanuel. O que provoca nas nossas vidas? O ódio, a calúnia, a aversão, a queixa, a lamentação, a revolta, para que você possa ter condições de escolher, sabendo melhor o que significa ter cada coisa dessa na sua vida.
Eu refleti muito e eu percebi que na minha vida está faltando perdão. Não é o perdão de louvar uma injustiça, não. É aquele perdão do outro não me atingir como me atinge e eu poder trabalhar, principalmente em prol de mim e daqueles que eu julgo os injustiçados, os feridos e os sofridos sob a minha tutela. Pensemos nisso e vamos fazer a nossa prece agora. Pai de infinita bondade, permita que o nosso coração se ilumine agora. Vamos imaginar o nosso coração recebendo essa luz que vem do alto, colocando todo o nosso peito, o nosso tórax iluminado, o nosso cérebro, entrando em contato com a luz que vem de suas mãos, Jesus, nos dando paz, amor, paciência, nos dando fé, esperança e fazendo sentir dentro de nós o toque do amor divino por cada um de nós. Que possamos sentir verdadeiramente a presença do nosso anjo da guarda, dos espíritos benévolos que nos cercam e cuidam de nós. Que possamos ser gratos pelas inúmeras ajudas, por inúmeras vezes que tivemos o auxílio da espiritualidade maior e nem nos demos conta. Que possamos ser gratos pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade da modificação dos nossos parâmetros e padrões internos. Que nós possamos buscar a luz, para que a luz ilumine as sombras que ainda insistem em habitar em nós. Que possamos ser fortes e ajudarmos uns aos outros nessa escalada que pede cooperação, que pede presença e união. Abençoa os nossos lares, familiares, amigos, encarnados e desencarnados. Abençoa principalmente, Jesus. Ilumina o coração de todos aqueles que têm erros graves e crimes no seu histórico de vida. E permita que a força lhes permita vivenciar a reparação, que sabemos que se não é pelo amor, se dá pela dor. Que todos que por hora estão reparando seus erros desta e da outra vida, sejam fortalecidos para a vitória e a transformação do amor. Agradecemos por sabermos que este mundo de provas e expiações em breve será o mundo da regeneração, sem dor, sem sofrimentos, onde o amor imperará. Que possamos fazer o nosso melhor para habitarmos este mundo e colhermos frutos do amor aprendido e multiplicado por cada um de nós. Sê conosco hoje e sempre, Senhor Jesus. Que o nosso Pai de infinita bondade, a nossa Mãe Santíssima, ilumine a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Amigos queridos, como eu falei para vocês, este livro, Passos da Vida. Essa lição me tocou muito, porque eu senti que as minhas orelhas foram sendo puxadinhas para eu refletir em inúmeras coisas da minha vida. Espero que você também tenha refletido e que juntos possamos nos dar as mãos e seguirmos essa escalada evolutiva, que não é de elevador, é passo a passo, degrau a degrau. E por mais que a gente esteja triste, ou que a gente não aceite a ida para a escola bendita, as provas e os aprendizados, nós temos o Pai, nós temos a Mãe, temos Jesus. Como o irmão mais velho, o pai e a mãe,
pegaram as nossas mãos e nos levaram para as escolas, mesmo no dia que a gente não queria ir, queria dar uma birra, né? Então, nós já vencemos. Já estudamos outras coisas. E isso é que é bom na vida, né? Então, meus amigos, minhas amigas, celebremos esse dia, essa noite com muita gratidão. O meu abraço fraterno. Até quarta-feira, às 20 horas, se Deus quiser. E Ele há de querer. Obrigada pela presença de todos vocês.